Palmeiras entra na negociação e vai tentar dar um chapéu no Fluminense. Tem também cria da academia se transferindo para grande europeu. Quanto que o Palmeiras deve levar nessa negociação? E por fim, o Naves. Lembra dele? Zagueirão que está no Palmeiras. Será que ele volta? Como que está a situação do Naves, que jogou bem aqui no Palmeiras, saiu por falta de minutagem. Como que tá a situação dele hoje, se ele pode voltar ao Palmeiras? A gente vai trazer todas as informações aqui para vocês nesta noite de domingão. Você que já é o nosso ouvinte, você nos assiste de qualquer maneira, já conto com o seu like, chega já com o dedo no like, que é muito importante pra gente, você faz o nosso canal crescer, você fortalece o nosso trabalho e o melhor de tudo, você recebe os nossos vídeos em primeira mão, quando você dá o like aí, notifica o celular e chega mais rápido pra você. Perfeito, meu amigo? Se você não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, entretenimento, resenha, futebol falado de maneira leve. Então fica até o final do vídeo, você que não conhece a gente, se você curtir, aí sim você deixa o seu like e se inscreve. Vamos lá para as nossas notícias do dia e, como diria o filósofo, vamos começar do começo e vamos falar de Kaique Naves. Kaique Naves, tem o Mikael também que está travado. Vamos falar de tudo, todas as questões aqui, né, que nós trouxemos para vocês. Primeiro de tudo, a primeira parada, Portugal. Tem zagueiro nosso aí fazendo barulho, que é o Naves, e tem outro que praticamente está sumido. Primeiro ele, Kaique Naves, 23 anos, está emprestado ao Alverca até junho de 2026, sem opção de compra. Isso é o mais importante, sem opção de compra. E lá na Liga de Portugal, ele não está só indo bem, ele está indo muito bem. Ele tem 15 jogos, todos como titular, 43 desarmes, é o segundo entre os zagueiros da Liga com mais desarmes, 26 interceptações, também está em segundo, 94 cortes, ele é top 10 zagueiros do campeonato lá de Portugal. Isso não é qualquer coisa, viu? São números aí de zagueiro pronto para jogar em time maior de Europa ou até voltar para ser uma opção no elenco do Palmeiras, né? Por que não titular, falando nesse sentido. E tem o Michel também, né? O Michel que está emprestado ao Moreirense até junho também, mas o cenário é oposto. Ele só tem 2 jogos, 135 minutos. Eu falei Mikael, tá, rapaziada? Perdão, é o Michel. Tem só 2 jogos, 135 minutos na liga e tá sem sequência. Praticamente está encostado. E um detalhe importante, nenhum dos dois tem cláusula de compra. Se o Alverca ou o Moreirense quiser ficar, vão ter que sentar e negociar com o Palmeiras na mesa. É a minha leitura aqui, né? Eu não sei o que vocês pensam a respeito da situação. Hoje, o Naves, ele é um cara que está indo muito bem. Natural que talvez ele desperte até o interesse dos grandes portugueses, Porto, Benfica, Sporting. Para mim, o cenário ideal é ele voltar em julho para ser o reforço interno barato do Palmeiras aí. Ainda mais se o Mikael sair de vez e o Benedetti começar não estiver garantido no time profissional, né? E o outro cenário é o Palmeiras decidir vender, se pintar uma proposta ali de 5, 7 milhões de euros, que isso aqui é uma projeção, tá? Isso aqui não é uma informação. O que talvez pagaria fácil aí uma parte de um volante ou de um outro ponta para 2026. E o outro cenário é renova e empresta para patamar maior aí, tipo um Betis da vida, ou até um Sporting, ou até um Benfica, para tentar inflar ainda mais o preço. Já o Michel, hoje ele parece muito mais uma peça para entrar em troca ou voltar para rodar ali uma Série A, uma Série B no Brasil e tentar recuperar algum valor maior. Se 2026 não virar para ele, vira aquele jogador congelado, né, no balanço do Palmeiras. Eu não sei a sua opinião, mas diante do que o Naves está fazendo, eu não sei, deve haver uma bronca entre o Abel e o Naves. Não é possível a coisa que foi feita com o Naves, torcedor nenhum entende. Torcedor nenhum entende. O Palmeiras ir buscar, inclusive deveria ser estudado, deveriam ser responsabilizados todo mundo que contratou o Mikael. A contratação do Mikael é algo passível de ser estudado. Todo mundo, comissão, scout, diretoria, pedra cantada, né, cara? Porque ele já veio sem estofo para jogar no Palmeiras. Foi aquela contratação que o Palmeiras olha e fala, vamos arriscar nesse cara? Ele nunca teve estofo, experiência, histórico, foi aquele risco gigantesco que todo mundo falou, ó, tá com cheiro de cagada, acho que vai dar cagada. E deu, que novidade, né?
O Naves eu fico realmente preocupado dele voltar e ficar encostado de novo, né? E assim, acredito que seja a preocupação dele também. Claro que passaria por talvez uma conversa ali com a comissão, o staff dele, mas quando ele subiu, começou a ter as oportunidades, foi muito bem, mesmo assim não tinha oportunidade, não jogava, então talvez isso atrapalhe para ele voltar, né? Dele realmente talvez tentar até um outro empréstimo e tal. Seria interessante se ele pudesse voltar e ajudar, mas realmente eu não entendo qual que foi a fita aí que teve da comissão não gostar, porque a gente ficava na dúvida, né? Questão do treino, que a gente não acompanha e tal, mas o jogo sempre respondeu. E aí, lá no Campeonato Português, acaba dando certo. O Campeonato Português, dizem, né? Eu não acompanho, faz muito tempo que eu não acompanho, que o nível não é muito alto, mas mesmo assim, né? A gente viu contra o Porto ali o Palmeiras foi um dos melhores jogos do Palmeiras ali no Mundial, acabou não fazendo gol, mas foi um jogo muito bom. O Porto passou por uma temporada difícil, então a gente sabe que os melhores times talvez acompanhem o nosso, e eles não têm tantos times igual a gente, né? Tem ali sempre os 3 ali e os outros são mais fracos. Mas ele ter ido bem ali, ele tava jogando pouco, ele chega lá e vai bem, então mostra que realmente aquela qualidade que a gente viu, ela tá lá, né? Mas se o cara voltar também e ficar encostado, acho que isso já atrapalha, né? Até a questão mental, né? Você imagina, você tá jogando tudo certinho, um dos melhores zagueiros aí de um campeonato na Europa, num dos centros da Europa, aí você volta para ficar encostado, ficar na reserva. E tem isso, né? Quando você pensa que o Naves saiu para chegar o Mikael, aí realmente não tem como você não falar em erro de planejamento. Eu nem gosto de falar de erro de planejamento, que a gente não sabe exatamente o que os caras pensaram. Só que nesse Agora caso, mais ainda, né? Nesse caso está muito claro, né, que não deu certo nem um pouco. Aí você falando agora de Liga Portuguesa, né? Falando de Naves, Liga Portuguesa, a gente vai para nossa segunda. Mas deixa aí antes de tudo nos comentários, né? Primeiro de tudo, você aceitaria a volta do Naves? Tem gente na torcida do Palmeiras que não acha ele tudo isso, tá? Eu acho ele um excelente zagueiro. Para mim, o Naves fatalmente ia terminar como titular no Palmeiras em algum momento. A gente falava disso. O Naves, em algum momento, ele vai fazer dupla com o Gustavo Gomes, por exemplo. Ele vai integrar essa zaga do Palmeiras. Falava-se muito disso e misteriosamente ele sumiu por pedir mais minutos, então espero que o Abel reveja essa opinião dele, porque Naves é zagueirão, é um bom zagueiro sim, acho que deveria sim voltar ao Palmeiras, ele tá mostrando o valor dele num time muito aquém do que os grandes lá, dos grandes na Liga Portuguesa, e até falando de Liga Portuguesa, né, vamos falar agora da nossa segunda pauta, que é o Luiz Guilherme, cria da academia do West Ham, agora do Sport. Você tava falando de Porto aqui, ó, o Palmeiras empatou, o Palmeiras quase ganhou com o líder do Campeonato Português, que é o Porto, que acabou de vencer aqui o Santa Clara por 1-0 e abriu 7 pontos de distância do Porto e do Sporting. E agora o Porto é líder isolado, então o Palmeiras quase ganhou do Porto lá, jogou bem, fez um jogo bem melhor que o do Porto lá no Mundial. E o Sporting, que é o time que o Luiz Guilherme vai, tá em segundo com 42 pontos. E a pergunta que vocês estão fazendo, quanto o Palmeiras ganha nessa história do Luiz Guilherme? Foi vendido, ele foi vendido ao Sporting de Portugal, ele saiu de lá. Então hoje, ó, cenário, Luiz Guilherme, 19 anos, ele praticamente não jogou no West Ham, ele teve 121 minutos em 5 partidas, sem gols ou assistência. Ele vai para Lisboa, ele assina um contrato de 4 anos e meio com o Sport, negócio já encaminhado, já fez exame médico, já tem a tinta no papel, já tá tudo feito. E segundo aí a apuração que a gente conseguiu, o West Ham vai pagar vai vender, perdão, o West Ham vendeu por cerca de 17 milhões de euros. 17 milhões de euros. Diz que está ali entre 14, né, podendo chegar em 17 com metas, falta, mas está dentro desse range, de 14 a 17 milhões de euros. O ponto-chave aqui, tá? Quando o Palmeiras vendeu o Luiz, o Palmeiras ficou com uma cláusula de revenda. Aí a questão do Palmeiras, quando o Palmeiras leva, na verdade o Palmeiras não vai levar nada, porque o Palmeiras ficou com uma cláusula de revenda. E essa cláusula de revenda, ela só dispara numa venda acima de 20 milhões de euros. Como o negócio para o Sport é abaixo disso, não entra dinheiro novo aí para o Palmeiras, tá? E para o torcedor passa a sensação de que, pô, perdemos um moleque barato e agora ele roda a Europa aí sem pingar nada aqui. Mas financeiramente o Palmeiras já tinha feito aí a grande venda lá atrás. Essa transferência agora ela é muito mais sobre a carreira dele do que o caixa do Palmeiras. Esportivamente é aquele tapa na cara da realidade, né? Nem toda cria vai explodir, nem toda cria vai virar, tal qual foi Estevão, tal qual foi o Endrick, explode logo na sua primeira oportunidade num grande europeu. Ele saiu daqui como joia,
né? Muita gente reclamou da venda dele, pô, vai vender o moleque mais uma vez, vai vender outro moleque já cedo, vimos pouco. E aí você tromba ele num contexto ruim na Inglaterra. Ele vai tentar se reconstruir agora num clube que sabe trabalhar jovem e que também briga por título todo ano. Então, assim, o Palmeiras acaba não ganhando nada na ida do Luiz Guilherme para o Sport, financeiramente é zero, mas para o discurso de base ali é mais um cara formado aqui rodando um clube de grande europeu, né? E o que isso mostra, pelo menos, é que a academia continua entregando jogador de elite, né? Mesmo que alguns aí precisem de uma segunda chance até para explodir em Europa, né? E aí pode ter uma futura venda aí, ele funcionando no esporte, né? Que eu acredito que ele vai dar certo por lá. Ele foi direto para a Premier League, a Premier League é muito complicado, né? Nem, né, o pessoal às vezes acha que é exagero, né? Falar que a Premier League é um nível acima, e é assim, né? Não tem como, os times mais fracos ainda são muito fortes, são times com uma variedade de estrangeiro muito grande, né? Você pega o City, o Chelsea, mano, a quantidade de jogador que nem inglês, teve um time aí acho que o time que a gente enfrentou do Chelsea, né? Acho que só tinha um inglês naquela oportunidade lá. Então, assim, tem uma variedade muito grande hoje na Premier League e sempre são os melhores, né? Tipo, é o melhor senegalês, é o melhor americano. Até tem sempre o exemplo do Pulisic, né? O único cara que sabia jogar bola nos Estados Unidos estava jogando bola contra a gente, que era o Pulisic na época ali do Chelsea. Então, assim, é uma variedade muito grande de jogador. Então, quando você chega lá, ou você tá pronto igual o Estevão, que é um negócio assim assombroso, ou você realmente vai acabar não tendo muita oportunidade, né? O próprio Igor Jesus tá sendo uma surpresa, assim. Eu pensei que ele fosse ser mais devagar lá no Nottingham Forest, tá muito bem. Mas o Luiz Guilherme acho que vai dar certo no Campeonato Português, sim, acho que vai funcionar. E talvez aí você tenha uma venda, né, futura para conseguir um valor aí. Não sei exatamente quem estabeleceu essa cláusula, mas podia ter jogado uns 15 milhões aí, né, ao invés de 20, só para, né, efeito de certeza. Mas de qualquer forma, eu acho que ele deve funcionar muito bem lá, assim. Aí depois vender para o próprio Porto, sei lá, para algum outro time aí que pague mais, eu acho que pode render. Ou às vezes o menino fica lá também, né? É uma coisa que a gente não tem visto tanto. Talvez um moleque fica lá e acaba se tornando até ídolo, assim, por ficar bastante tempo. Assim. Acho que faz tempo que não tem muito disso de jogador brasileiro também, de ficar muito tempo num clube só europeu, né? Então, mas agora tem uma questão aqui que é muito interessante, que é talvez o mecanismo de solidariedade da FIFA, porque você tem essa questão, né? Porque assim, o Palmeiras ele não vai ter o direito à quantia referente à mais-valia, que é a questão que não tem lucro na operação. Então o Palmeiras não vai ter esse direito à quantia. Ainda assim, tem que estudar essa questão aqui, que talvez possa pingar sim um dinheiro na conta do Palmeiras. Isso é a se confirmar, tá? A se confirmar, que é o quê? 5 milhões ali do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, eu falei aqui para você que o Palmeiras não recebeu nada, até o momento não recebeu nada. Até o momento não recebeu nada na negociação do Luiz Guilherme. Mas pode pingar ali, tem que ver os critérios e a questão do mecanismo de solidariedade da FIFA, que é destinado ao clube brasileiro formador do jogador. Então é isso que tem que se ver aí nas próximas etapas, que talvez o Palmeiras possa receber aí 5 milhões de reais, perdão. Eu não sei se eu falei dólares ou euros, mas pode receber ali 5 milhões de reais por mecanismo de solidariedade. Então a gente vai apurar aqui, se a gente tiver essa informação, a gente traz para vocês. O que eu trouxe aqui na discussão é que até o momento não tem. Isso pode acontecer, esse mecanismo de solidariedade, tá? E vamos agora à nossa terceira notícia, que é o Palmeiras tentando dar um chapéu no Fluminense. É isso mesmo, o Palmeiras está tentando dar mais um chapéu no Fluminense. O primeiro foi por Marlon Freitas e o segundo a gente vai falar agora para você, mas antes de tudo um recado muito importantíssimo dos nossos parceiros da KTO. É isso mesmo, meu parceiro, estamos com eles em 2026, hein? Estamos junto com a KTO, e a KTO vem com um aposte e ganhe, que é muito simples, meu parceiro. Não interessa se você perdeu, se você ganhar, você vai receber R$10 em aposta grátis aí quando o seu palpite for concluído, tá? O que você precisa fazer, primeiro de tudo, vai aparecer um QR Code na tua tela. Você vai criar a tua conta na KTO, seja pelo QR Code ou seja pelo link fixado nos comentários, tá? Você vai abrir a tua conta, primeiro de tudo, na KTO. Depois, você vai lá, abriu tua conta na KTO, você vai aí também no link que está fixado no comentário, você vai lá no Aposte e Ganhe da KTO, na sua aba Promoções, você clica no botão Aceito Participar, logo abaixo, que vai estar aí, você faz uma aposta a partir
de R$10 com odds acima de 1,80, fez aí a sua aposta a partir de R$10 com odds acima de 1,80, você vai receber R$10 em apostas grátis quando seu palpite for concluído. Não interessa se você perder ou ganhar, você vai receber R$10 em apostas grátis aí da KTO. Fechado, meus amigos? Essa é a promoção Aposte e Ganhe da KTO. Não marca bobeira, chega mais, cria a tua conta e participa da promoção Aposte e Ganhe. Você ganhando R$10 em apostas grátis aí para brincar. E lembre-se sempre com muita responsabilidade, tá? E para maiores de idade. Agora vamos falar aqui da nossa terceira notícia, do nosso terceiro assunto, que é o seguinte: o Palmeiras está tentando furar o negócio com o Fluminense e trata-se do jogador Savarino, fechando com uma treta boa aqui de mercado para vocês. Savarino, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, virou uma triangulação aqui o negócio. O que está rolando? Botafogo tinha negócio encaminhado com o Fluminense, Savarino para o Flu, mais o Wallace Davi, mais a grana para o Botafogo. Inclusive, Erlan, se você quiser até falar, porque essa do Savarino quem trouxe foi você, mas você viu de uma fonte no Botafogo, né? Quem que trouxe essa informação, por gentileza? Aqui a César o que é de César, né? Informação do canal do TF, né? Um canal que a gente já trouxe por aqui de um botafoguense, que acho que é o maior canal alternativo aí do Botafogo e, né, produz conteúdo aí diariamente. E a informação é exatamente sobre o Palmeiras tentar realmente um chapéu, né? Ele até enfatizou no vídeo dele que o Palmeiras já fez isso com o Marlon Freitas através da ligação do Abel Ferreira, que hoje o Marlon Freitas falou sobre isso na apresentação dele ali no anúncio, né? E agora o Palmeiras tenta atravessar, porque de fato eles deram como certo durante ali tipo de manhã e tal, que o Savarino ia pro Fluminense, e agora mudou porque realmente não tá nada acertado, e aí, segundo ele, depende do Savarino, tipo, ele tá totalmente assim na mão dele escolher para onde vai, escolher se segue a negociação com o Palmeiras, né? Se vai ouvir mesmo o Palmeiras, ou se fecha ali com o Fluminense. Então o Palmeiras realmente entrou forte ali para tipo, quase que um leilão, né? Mas esse lance da escolha do jogador conta muito. E o Savarino, né, eu acho que foi o jogador que eu mais vi rodando o nome em vários clubes, né? Inicialmente foi no São Paulo ia tentar algumas trocas lá com o Botafogo e ele estava envolvido. Depois acho que teve o próprio Corinthians, teve o Atlético Mineiro e agora o Fluminense que estava mais avançado, né? E aí o Palmeiras entrou, então, na disputa aí pelo Savarino. E eu gosto bastante. Quando ele estava ali, essa questão com o São Paulo, minha esposa até fez um levantamento lá pro site dela, falando um pouquinho de problema com lesão, né? Que ele é um jogador que acaba se lesionando mais do que o normal. Mas falando do futebol dele em si mesmo, é um jogador que é numa posição que a gente precisa, né? A gente tava falando sobre o Matheus Pereira, e a gente falou sobre isso, sobre o camisa 10, o meio campo lá. Então é um jogador que a gente precisa, é um jogador que eu gosto. E a gente já tem o Marlon Freitas vindo do Botafogo, né? O Palmeiras daqui a pouco vai trazer o Textor para cá também. E para quem não tem acompanhado, o Botafogo está com o transfer ban que deve cair, né, nos próximos dias aí, durante a semana. Mas o Botafogo tem muitos problemas dessas temporadas recentes, dessas maluquices recentes aí que o Textor fez para ganhar finalmente, né, os títulos ali. Tem jogador de 2, 3 temporadas atrás que eles ainda nem pagaram, assim. Então eles precisam colocar tudo em ordem, porque a SAF fez um monte de cagada, e aí a dívida fica pro clube, né? Quem diria, né? Eu avisei aqui, na hora que o Textor tava arrumando essas brigas de bastidor, eu falava, ó, o Botafoguense tá abraçando muito essa briga do Textor, na hora que ele sair fora, a treta vai ficar pro clube e vai ficar pro torcedor, e agora a gente tá vendo os caras bravo com o Marlon Freitas saindo, deve ficar bravo com o Savarino também, mas aí vai fazer o quê? O jogador profissional, né? Ele vai para onde ele sabe que ele vai receber, para onde que ele vai ter um contrato maior e faz parte do jogo, né? Dúvida, esse TF aí que deu a informação é aqui que levou uma bolada sinistra na cara num vídeo que tá atrás do gol do Botafogo, os caras martelam a cara dele com a bola. É esse mesmo? É esse mesmo, vou ver se eu acho esse vídeo também. Pô, cara, doeu em mim aquele vídeo, viu? Quem tiver oportunidade, dá uma olhada aí. Pô, sério, que o rapaz se recuperou bem, né? Mas, caramba, que bolada sinistra, cara. Ele até fala no vídeo lá. Ele fala, ai, você vai pôr aí? Ah, não. Aí, você é muito canalha, cara. Põe aí pra nós ver. Saiu o som, não saiu o som, né? Saiu. É muito forte, mano. E ele tá de óculos. Pra quem usa óculos, sabe que quando você bate assim, o óculos machuca também, né? Tipo, ele vai quebrar aqui. Nossa, isso é horrível.
E essa tem um vídeo dele profissional é pesada, né, velho? E tem um vídeo dele dançando na frente de uma lojinha da Crefisa lá no Rio de Janeiro, pô. Eu sei que é pela zoeira, mas eu confesso que é meio vergonhoso, viu, o TF? Eu senti meio vergonha alheia aquele vídeo lá. Mas obrigado pela informação aí, viu? Então a informação é do TF lá, youtuber, e do canal do Botafogo. E alguns dados sobre o Savarino aqui, viu? 29 anos, 48 jogos em 2025, 6 gols, 7 assistências. Tem contrato até 2028, contrato longo. Botafogo pagou 2,4 milha de euros para tirar ele do Real Salt Lake. Foi um investimento pesado ali para o Botafogo na época. E onde ele entraria para o Palmeiras. Ele é aquele ponta de trabalho sujo ali, né? Ele recompõe, ataca espaço, ele chega na área para fechar ali em segundo pau. Ele não precisa de 10 toques na bola ali para ser sutil. Ele não vem para ser o cara do time. Ele vem para é mais um jogador para ser elenco. Ele é um bom jogador, ele vem para aumentar o piso do elenco. Então ali seria talvez menos dependência do Paulinho estar 100% fisicamente, talvez menos peso para Vitor Roque, Facundo, enfim. 29 anos, para mim já é reforço de impacto imediato, né? Não seria impacto de revenda. Se você pagar caro, você tem que esquecer o retorno financeiro aqui, né? E ali, mais o que você falou também, que é o momento do Botafogo, né? O Botafogo, ele tira mais um pilar, o Palmeiras tiraria, né? Mais um rival, o pilar de um rival, que já vem derretendo esportivamente. É ótimo para o Palmeiras, né? Mas tende a inflamar ainda mais o lado ali da torcida do Botafogo. Eu não sei se o Savarino, o que me preocupa é que é o seguinte, a gente está contratando 2 jogadores, eu contrataria, né, 2 jogadores importantes do Botafogo, mas do Botafogo de 2024, né? Nós estamos em 2026. Do Marlon Freitas, eu acho uma boa contratação. Não sei, eu realmente fico com dúvida a respeito do Savarino. Você acha um bom negócio? Vocês que nos ouvem também acham um bom negócio? Olha, eu gosto de quando saiu esse papo dele no São Paulo, era ele e o Vitinho, né? Eu falei, pô, são 2 jogadores que eu acho legal, assim, que eu gostaria de ter que o Palmeiras fosse atrás. Claro que tem que ver a questão do valor e tal, né? Se não vai ser um negócio muito fora. O Palmeiras tem aquele teto ali para gastar esse ano, mas eu acho que seria um jogador interessante, sim. Eu acho que a torcida do Palmeiras está tratando qualquer um como Bagre, né? Então, quando eu vi o nome dele, já vi vários comentários assim. Mas é um jogador interessante, cara. Claro, assim, se eu olhar no Botafogo hoje, se fosse Master League, se eu pudesse ali abrir o time, escolher um por um, escolheria o próprio Danilo, né? Que a gente tem esse carinho por ele, o próprio Montoro também, mas não é Master League, né? Você tem que ir o que tá tendo uma oportunidade aí. Eu acredito que o Palmeiras ter recebido o próprio. Pro Palmeiras entrar assim, tipo, tá todo mundo falando que tá certo com o Fluminense. Pro Palmeiras entrar, eu acredito que o próprio staff do jogador deve ter oferecido, não sei. Né? Porque o Palmeiras nem tem muito esse perfil de ficar atravessando, pelo menos ultimamente a gente não viu. Né? Não é igual o próprio Flamengo, que, né, vai para cima do jogador sem o menor problema. O Palmeiras não tem muito esse perfil. Então talvez, né, vai saber se não é o próprio staff do jogador enxergando que é uma boa oportunidade no Palmeiras, viu que o Marlon Freitas topou e tudo mais, mas cara, é um jogador que eu gosto. Claro, não é um jogador para você pagar 100 milhões, né? Então tem que ver muito a questão da negociação. Mas se for um valor ok, aí acho que seja legal, porque realmente é uma posição que a gente tá precisando. Seria mais um para ficar olhando a bola passando, né? Indo direto pro Flaco Lopes. Tu tá ardiloso, hein, rapaz? Tu tá marvado, hein? E ó, informação de última hora aqui pra vocês, que é a questão do gol do Palmeiras, questão de goleiro do Palmeiras. Informação dos amigos do nosso palestra, que é o seguinte: o Abel, segundo fontes do nosso palestra, o Abel pretende revezar os goleiros em 2026. É isso mesmo, pretende fazer uma alternância ali entre Carlos Miguel e o Everton, uma coisa que é muito usada na Europa, né? Às vezes um goleiro joga uma competição, outro goleiro joga outra. Então o que está sendo discutido aqui, nesse momento, uma informação de bastidores é que pode ter essa alternância de posição ali na meta do Palmeiras. O que você pensa a respeito, cara? Tu acha isso interessante? Para mim, se fosse discutir titularidade hoje, é Carlos Miguel o titular. Carlos Miguel. Inclusive, o Twitter me massacrou quando eu disse que manteria o Everton. E, de fato, manteria mesmo. Até porque o Carlos Miguel precisa melhorar a saída de bola dele. Precisa se impor mais na área. Olha o tamanho do Carlos Miguel. O Carlos Miguel deve ter, sei lá, 2,10 metros, quase o tamanho do gol. Daqui uns dias nem pula. Se a bola for, dependendo do quão alta a bola for. E o que ele precisa melhorar, talvez, seria a saída de bola dele. Mas, Carlos Miguel, titular no gol do Palmeiras.
e o Everton ali para agregar experiência, né? Não sei essa questão de revezamento nas competições, né? Talvez para manter o ritmo um do outro. O que você pensa a respeito? Você é a favor desse revezamento? O Guardiola fazia isso no City na época do Ederson, com outro goleiro lá, e ele jogava a Copa da Inglaterra, né? E aí tem essas Copas ali na Premier League que elas são. Você começa ali jogando com o time da quarta, da terceira divisão inglesa, às vezes tem algumas zebras, né? Então você começava ali e esse goleiro na época ia muito bem nos pênaltis, né? Porque era uma Copa. Stefano Ortega. Isso. Stefano Ortega. É, isso aí mesmo. E ele ia muito bem nos pênaltis, né? E então era interessante, fazia sentido, assim, colocar ele ali. E aí o Ederson entrava na Premier League, na Champions League. Agora, assim, eu não sei se o Abel pensaria nisso, por exemplo, para jogar uma Copa do Brasil, por exemplo, né? O Everton jogar a Copa do Brasil, jogar algum outro campeonato. Ou ficar alternando de um jogo pro outro. Se fosse tipo de um jogo pro outro, eu não acho legal, porque acho que goleiro precisa sempre ter confiança, né? E aí ele joga um jogo, no próximo não joga, eu acho meio estranho. Mas se for pensar em competição, seria legal e não seria uma novidade, né? Uma parada que já foi muito feita aí no futebol, no mundial todo, assim. Seria legal, mas tem que ver muito bem. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado mesmo, porque goleiro tem que ter confiança, velho. Enfim, meu amigo, o que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários. Você é a favor desse revezamento que o Palmeiras pode fazer na sua meta aí em 2026? Tal qual já foi feito em alguns clubes da Europa? Deixa nos comentários aí. E antes da gente encerrar, uma notícia importante para vocês aqui. Ai, não vão falar dos caras porque a gente não ganhou nada em 2026. É lógico que eu vou falar, porque se tem algo que não deve morrer, é a zoeira. O Corinthians tem parte da premiação da Copa do Brasil aí bloqueada pela Caixa. O que aconteceu? O Corinthians teve parte da sua premiação retida. O banco bloqueou aí cerca de 35 milhões, metade do valor líquido que é pago pela CBF por causa da conquista da Copa do Brasil. O presidente dos caras aí falou que está conversando com a Caixa, né? Quem diria, né, que os caras talvez consigam essa liberação do valor, que, segundo eles, é fundamental para o planejamento financeiro do clube em 2026. Imagina que o Corinthians não paga, né? Como que faz o planejamento de que o Corinthians está devendo? E essa informação aí foi publicada pelo UOL, né, confirmada pelo Estadão. E aí o que o Corinthians argumenta é que o banco estaria utilizando uma receita de 2025 para bater juros dos vencimentos que ocorrem apenas em 2026. E aí a Caixa defende a legalidade da retenção com base nos contratos de cessão fiduciária. O Corinthians lembrando que o Corinthians tem uma dívida com a Caixa de 600 milhões de reais referente à construção da arena deles, e em 2022, ainda na gestão do Duílio lá, eles fizeram um acordo de renegociação com a dívida e como garantia receitas como aluguel do estádio, bilheteria e outros recebíveis. A CBF pagou aí 77 milhões para eles da Copa do Brasil e eles têm direito a receber 69 milhões, contando os impostos, mas não recebeu porque a Caixa bloqueou metade. Então é isso, eu acho que a outra metade vai para o Memphis, né? Enfim, acabou o prêmio, né? E o pior que eles fizeram, a única coisa legal que o Corinthians fez foi que a parte que eles pegaram, eles destinaram pro elenco e pros funcionários, né? E aí eu vi muito corintiano reclamando, pô, precisava destinar para as dívidas, né? Pro transfer ban, e eles estavam contando muito com essa outra parte aí, e por fim não foi, né? Então é igual quando alguém faz o Pix para você na conta que você tá devendo, né? Ele faz a conta errada e já cai ali no débito. Foi exatamente isso que aconteceu com o Corinthians. E aí, cara, até esse negócio da negociação com a Caixa, uma parada que eu vi os caras comentando, é que eles estavam para negociar o name rights com a Caixa, né? Para bater a dívida e tal do estádio. Só que se isso acontecer, o Corinthians não poderia mais entrar em recuperação judicial, que é o que tá acontecendo com o Vasco, e nem virar SAF. Ou seja, se acontecer um negócio que seria bom, entre aspas, que tá muitas aspas a dívida da Arena, deixaria o clube meio que assim, a Deus dará, porque eles não conseguiriam essas manobras que os clubes estão tentando hoje em dia, que é esse lance de virar SAF. Então hoje realmente o Corinthians se encontra numa situação que até quando ganha título vira um problema, né, cara? Quem diria isso? Que a conta que ia chegar, que o André Santos falou lá atrás, chega para ele diariamente. E aí eu tava vendo essa mesma torcida reclamando, o Duílio ferrou o Corinthians, etc e tal. Detalhe, era a mesma torcida que batia a palma quando o cara contratou o Roger Guedes, contratou o Paulinho, fechou com a Tausa. Então assim, tem uma grande chance desse acordo ser tirado da frente, né? Porque você sabe, bicho, Caixa, Corinthians, Brasil, pode ser tirado da frente. Mas, né, eu espero que realmente uma hora essa conta chega, porque não é possível, né, cara? Isso precisa ser cobrado, isso precisa ser feito. E que o Palmeiras se restabeleça logo para provar que as boas gestões, né, pelo menos que a austeridade financeira aí no caso,
ela sirva de alguma coisa, porque senão, se você fica tentando agir certinho no Brasil, pagando suas contas em dias, pagando tudo em dias, você acaba sendo bobão, né? Você acaba sendo meio que o paga-lanche no Brasil, porque enquanto você fica aqui tentando ser realista com as suas finanças, tem time aí se alavancando, deixando de pagar e ganhando o título, e achando errado ainda por ser cobrado. Isso é o pior de tudo. Eu vi uma arte lá que era os últimos 10 anos, né, do Palmeiras e do Corinthians, e, claro, a gente ficou bravo ano passado, não tem como, né, tudo que aconteceu, mas assim, você pega os 10 anos, você vê tudo que o Palmeiras ganhou, e o Corinthians tinha 2 títulos ali, né, tem o brasileiro de 17, né, tem o paulista, não sei se é exatamente, 10 anos mesmo, né, que é o brasileiro ali, acho que os paulistas ali perdidos também, mas enfim, assim, se você olhar a longo prazo, realmente recente é uma diferença muito grande, né, cara? Então, é isso, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que um ano ou outro, às vezes vai dar certo, até irresponsabilidade, mas realmente o longo prazo costuma ser bem melhor, né? E hoje a gente olha para o Palmeiras, mesmo com um ano que você não ganha nada, você sabe que esse ano o time tá forte, o time tá se reforçando e deve disputar título de novo, né, cara? Se vai ganhar ou não, a gente vai descobrir depois, mas que vai disputar, a gente sabe que vai. Enfim, senhores, é isso. Chegamos ao fim, hein? Muitas notícias para vocês, 5 notícias aí para a gente trocar uma ideia, falar mais sobre o mercado da bola e futebol no geral. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito, é muito importante sua opinião para a gente. Se chegou até aqui, cara, like por favor, independente de você conhecer a gente ou não. Se ficou até aqui e não nos conhece, sinal de que você gostou do vídeo, saiu informado, né? Então, justo que você se inscreva no canal, dê o seu like e passe agora a ser um novo inscrito no canal, que eu garanto que você vai gostar. Ou não, tirando as nossas piadas ruins aqui, eu acho que você vai gostar. E você que já nos conhece, eu conto sempre com a sua ajuda, com o seu like. E lógico, você vai ser informado sempre na frente aí, por já ser um seguidor mais antigo nosso. Valeu, meus amigos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Hoje, dia 4 de janeiro, o ano começando. Vamos junto. Logo, logo tem Palmeiras. Logo, logo a sua paz acaba. E voltaremos aqui para debater sobre o Verdão e futebol em geral. Valeu? Um abração, senhores. Tamo junto e até o próximo vídeo.